treinava lá com os melhores greys. Durante toda essa história, já tinha Deus, ensino religioso na tua vida? Não, nada. Tinha a memória do que minha mãe e minha avó me falavam. Elas eram presbiterianas, mais religiosas do que espirituais. Elas tinham mais aquela casca da religião. Meu pai, que era um agnóstico, e que foi o homem, a pessoa mais importante da minha vida, se converteu lendo a Bíblia sozinho, lendo a Epístola aos Hebreus. Aí ele ficou impressionado com a definição de fé que tem lá e que diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a firme convicção de fatos que se não veem. Aquilo mexeu com o intelecto dele e ele resolveu ler o livro todo, que ele nunca tinha pegado. Aí minha mãe percebeu que se ele entrasse pelo Gênesis, ele ia parar no livro de Levítico, naquelas leis antiquadas, pedrada, violência como punição e tudo mais, bem primitivo. Ela disse, não, ele é um humanista, ele não vai sobreviver a isso, e era um dos melhores advogados. O meu pai, ele chegou em Manaus, ele tinha a maior banca advocacional da cidade. Quando ele foi atingido pelo golpe militar e nós mudamos para o Rio, no Rio, 2 anos depois, ele já tinha a segunda melhor banca do Rio. O Bernardo Cabral, que foi relator da Constituinte, era auxiliar do meu pai, trabalhava para o meu pai. Então o cara era genial mesmo, o papai. Além de tudo, ele era um ser da 20 anos. Ele calculava estruturas, ele fazia aparelhos, ele construía, tinha um pendor arquitetônico extraordinário, uma capacidade de física aplicada ao uso de energias diversas. Papai já trabalhava com vento, com água, com tudo, desde que eu era menino. Ele fazia as coisas operarem no sítio, na casa, na fazenda, com essas forças da natureza. Então, quando ele se converteu, foi lendo os evangelhos. Minha mãe falou, não, esse livro é diferente, para você entendê-lo, você tem que começar pelo fim. Aí ela abriu em Mateus, num domingo, 3 da tarde. Aí ele leu Mateus, Marcos, Lucas e João no mesmo dia. Chegou em João 19, que é sobre a crucificação de Jesus, 3 horas da manhã mais ou menos. Aí ele disse que ficou com a convicção de que não tinham sido os romanos nem os judeus a causa da morte de Jesus. Ele entendeu que Jesus tinha morrido por ele, por cada indivíduo, pelo pecado humano, pela maldade humana, pelo egoísmo humano, pelo desamor ao amor que existe no coração de quase todos os homens, o culto ao egocentrismo. Ele entendeu e ele caiu de joelhos na cozinha da nossa casa, chorando e dizendo, Jesus, me perdoa, eu te matei. Te matei. Como é que tu absorvia tudo isso nessa época, sendo jovem? Eu fugia, né? Eu não queria nem ouvir. Eu ia embora. Eu digo, eu não quero. Eu fui fugindo de casa. Com 15 anos eu saí de casa. Fui embora de casa. E até aos 15, entre os 13, que foi quando isso aconteceu com ele, e os 15, eu vivia muito mais na casa de amigos e tudo, porque eu não suportava aquele ambiente da minha casa, que era muito bom, mas era tudo que eu não queria para mim. Aí